Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a alveolectomia, ou também conhecida como extração não alveolar. Através de um artigo do Dr. Ramiro Muradi, onde ele explana as diferenças entre a extração via alveolar e a extração por via não alveolar. Na extração por via alveolar, nós vamos ter uma extração tradicional, onde com o fórceps ou com as alavancas, nós vamos fazer a avulsão, a remoção desse dente de dentro do alvéolo, quando existe um caso de imobilidade, quando existe uma facilitação para essa remoção ser feita. Em casos mais difíceis, casos como uma junção óssea, uma raiz fraturada dentro do alvéolo, a gente parte para exodontia não alveolar, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui as duas diferenças entre a alveolar e a não alveolar, tá bom? Aqui nós temos a não alveolar, a via não alveolar, que é através do rebatimento do tecido, né? Acesso cirúrgico, tá bom? Para a gente ter acesso a esse dente. E aqui nós temos a tradicional, que é a via alveolar, feita com fórceps ou alavanca, certo? Então, a gente tem que, isso vem nos ajudar a entender um pouco da exodontia. A exodontia é conhecida como extração dental, nada mais é do que um procedimento cirúrgico, tá bom? Assim, diversos problemas odontológicos são resolvidos através da exodontia. Então, nós temos as técnicas envolvendo a alveolectomia. Isso aí pode ser feito, né? Quando nós vamos lançar mão da alveolectomia em dentes fraturados na coroa ou na raiz, dente do siso incluso ou semi-incluso, dentes com mobilidade acentuada, que nós voltamos à extração normal, e os dentes com necrose pulpar ou desvitalizado, que não foi possível salvar através do tratamento endodôntico, tá? A via alveolar consiste na extração do dente utilizando o próprio alvéolo. Nesse procedimento, o dente está em fase de erupção na boca. Então, a intervenção pode ser feita com a utilização de fórceps mediante a força. Possivelmente, o paciente sentirá os extratores, em especial nos dentes que não têm coroas e pontos de apreensão. Ainda usando a via alveolar, o dentista pode empregar o método de alavancas, que transfere uma força para a ponta ativa sem que o paciente sinta a remoção. Na via não alveolar, é realizada quando há a presença de um dente incluso ou impactado, uma hipercimentose ou uma alteração radicular. Neste caso, muitas vezes é necessário fazer o desgaste do dente e realizar uma extração com alveolectomia, removendo a tábua óssea alveolar. Quais são as características da alveolectomia? Como já foi explicado, é a extração de um dente por meio da remoção da tábua óssea alveolar. Ela se divide em dois tipos: a parcial, quando há a presença de uma raiz e falta um ponto de apoio. Nessa situação, nós fazemos o desgaste do alvéolo para que haja um ponto de apoio para prender. Ao localizar esse ponto, removemos a raiz, chamada de resto radicular. E a total, que ocorre nos dentes com hipercimentose, quando há grande dilaceração ou insucesso do profissional no procedimento. É realizada uma alveolectomia total por meio do desgaste de toda a parede alveolar do dente nessas situações. Qual a diferença entre a alveolectomia e a alveoloplastia? Ambos são procedimentos cirúrgicos, a fim de modificar a estrutura alveolar para uma colocação de prótese imediata ou não, ganhando retenção ou estabilidade. A alveoloplastia é considerada uma técnica mais conservadora, pois limita-se à remoção de zonas de retenção e de cristas ósseas durante a exodontia. É um preparo daquela área que está sendo removido esse dente
para que ele fique mais arredondado, para que venha a ser colocado um implante ou uma prótese depois. A alveolectomia, por ser uma técnica mais antiga, pode ter suas indicações um pouco mais restritas no dia de hoje. Bom, então esse apanhado que nós fizemos foi para mostrar para vocês a diferença, através de um artigo do professor Ramiro Murad, entre a extração normal, via alveolar, que é a extração feita com fórceps e às vezes alavanca, e a extração por via não alveolar, que é a alveolectomia, que o que a gente faz? A gente faz o rebatimento do tecido, uma incisão cirúrgica, o rebatimento desse tecido, faz uma janela óssea parcial, se nós conseguirmos um ponto de apoio para remover aquele dente, ou total, para a gente ter acesso ao fragmento dentário inteiro. Muito obrigado a todos, agradeço a atenção.